Então vamos nos colocando numa posição confortável, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de infinito amor e bondade, aos nossos benfeitores espirituais, especialmente o nosso Mestre Jesus, espiritualidade amiga dessa casa, especialmente a falange do Dr. Bezerra, que há tanto tempo já está preparando o ambiente para que esse encontro transcorra da normalidade. Agradecendo também ao nosso Pai de infinito amor e bondade e justiça, a oportunidade de mais um dia nessa caminhada espiritual, para que aqui encarnados possamos reparar os erros cometidos em outras encarnações e atingir o nosso objetivo tão almejado, que é a depuração espiritual. Agradecidos também do nosso dia ter transcorrido da normalidade, ao contrário de tantos outros irmãos que talvez gostariam de estar aqui também conosco e não puderam. Agradecendo a esses benfeitores que nos auxiliaram durante o dia, para que pudéssemos estar aqui agora reunidos em nome do nosso Mestre Jesus. Também, como de costume, se aqui chegamos acompanhados de irmãozinhos menos afortunados que nós, que agora eles possam carinhosamente ser recolhidos junto ao corpo mediúnico e possam, no final do atendimento, então, ser encaminhados às zonas de refazimento, que melhor sintonize com as suas necessidades. Também os irmãos que a equipe espiritual da casa trouxe aqui para participar do nosso encontro, que todos sejam bem-vindos, esperamos que eles possam tirar o melhor proveito possível. Então, em nome de Deus e de Jesus, com autorização da equipe espiritual, vamos dar por aberto esse encontro dessa noite. Que assim seja. Capítulo 10, né? Uhum. Natureza das comunicações. Comunicações grosseiras, comunicações fúteis, comunicações sérias, comunicações instrutivas. Dissemos que todo efeito que tem na sua origem um ato de livre vontade, por mais insignificante que seja, revela uma causa inteligente. Assim, o simples movimento de uma mesa que responda ao nosso pensamento ou que apresente uma ação independente pode ser considerado uma manifestação inteligente. Se o resultado se limitasse a isso, o nosso interesse sobre o assunto teria sido muito pequeno. Entretanto, já teríamos uma prova de que nesses fenômenos existe mais do que uma simples ação material. A utilidade prática que poderíamos tirar desse fenômeno seria nula ou muito restrita. Mas tudo se modifica quando essa inteligência se desenvolve, permitindo uma troca regular e contínua de ideias. Nesse caso, já não se trata mais de simples manifestações inteligentes, mas de verdadeiras comunicações. Os meios de que dispomos hoje nos permitem obter essas comunicações tão extensas, tão claras e tão rápidas como as que mantemos com os homens. A escala espírita, ver o Livro dos Espíritos, perguntas 100 e seguintes, nos mostra a variedade infinita que existe entre os espíritos no que diz respeito à inteligência e à moralidade. Desse modo, podemos entender com facilidade as diferenças existentes em suas comunicações. Essa diferença reflete a elevação ou a inferioridade de suas ideias, de seu saber ou de sua ignorância, de seus vícios e de suas virtudes. Por isso, essas comunicações assemelham-se às que existem entre os homens, desde o selvagem até o sábio mais esclarecido. As comunicações dos espíritos podem ser agrupadas em 4 categorias principais de acordo com suas características mais acentuadas. São elas grosseiras, fúteis, sérias ou instrutivas. Comunicações grosseiras são todas aquelas que ferem o decoro e chocam as pessoas. Elas provêm de espíritos de baixo nível, ainda envolvidos com todas as impurezas da matéria, e em nada diferem das comunicações dadas por homens viciosos e grosseiros. Elas repugnam a todos aqueles que têm um mínimo de sensibilidade. Conforme o caráter do espírito, essas comunicações podem ser vulgares, abomináveis, obscenas, arrogantes, venenosas e até mesmo desestimular a fé.
Comunicações fúteis. Provém de espíritos levianos, zombeteiros ou brincalhões, mais maliciosos do que maus, e que não dão a menor importância ao que dizem. Por não serem maliciosas, essas comunicações agradam a certas pessoas que com elas se divertem, uma vez que encontram satisfação nas conversas fúteis, em que muito se fala e nada se diz. Às vezes, esses espíritos têm tiradas espirituosas e mordazes, porque em meio a brincadeiras banais eles dizem duras verdades que quase sempre ferem por serem rigorosamente corretas. Os espíritos levianos vivem ao nosso redor e se aproveitam de todas as ocasiões para se intrometerem nas comunicações. Como a verdade é a menor de suas preocupações, eles sentem um malicioso prazer em enganar aqueles que têm a fraqueza e mesmo a soberba de acreditar em suas palavras. As pessoas que gostam desse tipo de comunicações dão naturalmente acesso aos espíritos levianos e mentirosos. Os espíritos sérios se afastam dessas pessoas do mesmo modo que os homens sérios se afastam das inconvenientes. Só um parênteses. O que vocês acharam dessas duas primeiras tópicos, comunicações grosseiras e fúteis? Pelo histórico que a gente ouve, está associado muito à vibração da pessoa também, né? Eu acho que estudar campo tem muito a ver com o teu perfil cultural, né? E forma de expressão, e tua história, teu nível de amor, vamos dizer assim, que é o que regula todo o resto. Então, me parece muito associado, né? E tem a ver muito também com o planeta, né? Nós estamos vivendo nesse provas e expiações, não tem como não ter mais essa situação do que outra. Sim. É normal, super normal. Uhum. Isso, provas e expiações, o que não pode é aparecer um mundaréu de gente aí, iluminada, aí já é outro planeta. Nós estamos num planeta de provas e expiações, tem que a base, 80%, 90%, tem que ser isso aí. Eu nem sei se é tão alto assim, não. Não, dá louco. Tem muita gente boa guardada. Mas é muito raro, são pérolas, porque isso depende muito da situação que tu vive, né? Tu demonstra. Eu posso. Tu já reparou quando tu tá. Eu vou dizer por mim, não vou dizer por ti, eu vou dizer por mim. Eu comento com a minha esposa isso. Aqueles dias que tu tá assim mais vibrando, positivo, parece que tudo se abre. Tu chega nos lugares, as pessoas são gentis, as pessoas são agradáveis, as pessoas sorriem. Ao ponto, tu tá naqueles dias assim de bicho, sabe? Reclama de tudo, xinga tudo, já tá. Parou o carro, já tá revoltado. Por isso que eu digo que tá mais associado à tua. Porque tu abre uma porta para boa interação, entendeu? Tá cheio de gente boa. Se tu sair agora na rua aqui, se tu for em assim, 100 lugares agora, tu vai encontrar muita festa, muita barbaridade. Olha, só se tu for no centro espírita para te ouvir uma palavra. Na realidade é essa. Mas não é só para falar de doutrina, é para falar de bem-estar, de coisas positivas, né, Wilson? Senão a gente fica só vinculado a... Eu penso que tu tem uma boa notícia de uma pessoa que conquistou um carinho, que se curou de uma doença, que, enfim, que tá cheio de coisa positiva, que não é só aquele, sabe, botar aqui, só temos que ler isso aqui, mas o entorno, assim, tu vê uma pessoa que se levanta, tu dá eu vou te dizer assim, que eu fico feliz até quando eu recebo o sorriso na sinaleira daquelas pessoas. Tem um até que já me conhece aqui na ponta da rua, né? Ele abana para tudo dele lá. Isso é gostoso, entendeu? Porque se tu esperar uma luz divina vir em carruagens, assim, isso aí não vai ser nesse planetinha aqui mesmo. Eu concordo contigo, eu acho que está muito mais... E eles não vão vir fazer o trabalho por nós. Não tem mérito nenhum. Nós é que temos que modificar esse planeta. Assim, começando por nós mesmos. Como essas mensagens, esse negócio é um absurdo, a luzinha é tão pequenininha, a ignorância que eu encontro é um poder lá na rua, porque lá é uma escuridão. Então eles te olham assim, quando tu vê, tu tá em chame de criaturas. É normal isso aí, é normal. É a nossa sintonia, a né? Nossa sintonia. Que reverbera Agora, o que no não... entorno, né? Da própria vivência. Se tu chegar num ambiente, bom dia,
assim, alegre, bom dia. Isso. E a pessoa olha para ti assim, só se for para ti. É. Se tu for naquele... Dá um sorriso, né? Dá um sorriso que tem muito. Exato. Minha filha que comenta que ela está sempre rindo e sempre um bom dia. Bom dia, só se for para ti. Ela tá sempre rindo. E que tu não pode piramidar mal, né? Sim, e se eu É. ficasse mas já ia provocar alguma coisa, né? Então, é por isso que eu digo, tu tem que transmitir também. É só. Eu tinha um ambiente que eu ia, quando eu morava no Nordeste, entrava na Kombi, que ninguém me conhecia, que ele levava de uma cidade para outra. Bom dia, todo aquele pessoal. Silêncio. Silêncio. Tipo, mas não me conheço. No outro dia, bom dia. Ninguém respondia. Vou cansar alguém. Estava cansando. Eu pensei, eu vou continuar bom dia, eu vou desistir. Não dá pra desistir. Continuei no bom dia, até que acho que de tanto eu Devagarinho insistir, contaminou positivamente. começaram a responder um bom dia para mim. Mas é muita gente. É que nem lá no planeta de Quino, aquelas criaturas que faz, né? Eles vão falar exatamente aquilo que estão vivenciando, porque a maioria dos seres humanos que estão vivendo aqui na pré-história, nós aqui estamos vivendo essa situação, então é normal, né? Isso é bem normal. Mas eu acho que tudo isso que a gente está vivendo é a última hora. É a última hora. É a transição planetária. Eu sempre digo, se a gente vai se mudar, quando a gente vai fazer uma mudança, não interessa para onde for, e alguém for visitar a gente, o cara vai ficar apavorado, porque a casa está assim, ó. Tá uma confusão, porque a gente está se aprontando para ir para casa, apartamento, que for novo, né? Então, tá tudo revirado aqui, e é o que está acontecendo agora. E nós estamos vivendo principalmente com pessoas, com espíritos encarnados como nós, que estão tendo a última oportunidade. E muitos estão falindo. E essas pessoas faliram para o poder. E aí o que acontece? Se botar ele lá, ele faliu quando teve poder na encarnação. Aí ele ficou retido lá e agora está tendo a última oportunidade. O que a espiritualidade vai fazer? Vai trazer ele num corpinho bem humildezinho? Não. Ele não vai conseguir provar nada naquele corpo. Ser humilde ali é muito fácil. Sim. Como é que eles vão fazer? Eles dão poder para esses seres. Para ver se ele pratica. Para ver a prova. E falindo, direto. Na outra quarta, te lembra? Não nessa, tu até disse, tu é um bom recepcionista, alguma coisa assim que me falou. Eu fiquei falando mais de 40 minutos com aquele rapaz, o Muca. Ah, sim, que vem aí. Meu Deus, ele estava lá na rua, né? Conversando, sabe? Só fazendo essa administração. A outra vez que eu conversei com ele chegou a me dizer, nós temos aqui que eu não posso nem falar algo, porque tem uma legião, Ele estava, sabe, nós conseguimos me puxando da família dele, que ele mora no Brasil, um monte de coisa legal, que tem filha, e que, sabe? Então, aquilo já foi legal, porque eu vi que o comportamento dele deu porque ele entrou aqui, quando ele disse, eu não trouxe papel para anotar. Eu disse, tu entra lá, fica em silêncio, pensa na tua mãe e nas tuas filhas, que elas vão receber uma energia positiva, eu disse para ele. Tu sabes que ele vinha, sentava, tomava passe e normal, ele foi piorando. Aquilo ali é uma obsessão severa. Entendeu? Já está uma questão praticamente de subjugação. Mas quantos casos do Chico, né? Que ele mesmo dizia, isso aqui eu não posso mexer. Sim, não é para ele. Não posso mexer nesse caso aqui, porque aqui é complicado. Então não precisa dizer mais nada, né? E outra coisa, eu estava lendo ontem a morte de Maria, quando João buscou ela, né? Que levou ela para Éfeso lá. Pois é, olha só, quando a Maria morreu, quem foi buscar ela? Jesus, né? Mas tu acha que ele foi como Jesus? Apareceu um andarilho na rua, pediu ajuda para Maria. Era Jesus disfarçado. A senhora pode me ajudar? Tenta, meu querido. Aí, depois, aos poucos, ela foi vendo as marcas para te ver. Ela foi provada. Não, e quando ela desencarnou, exato, ele ainda antes de ir embora, ele fez um pedido para ela. Porque ela ia ter que trabalhar. Exatamente. Quem é que foi a primeira tarefa dela? Buscar quem? Suicidas. Lá no Mas vale quem é que foi o primeiro deles? Judas. Judas, isso. Mas para te ver... Ele é o... Claro que existia outros suicidas antes, tá?
Mas o Jesus pediu para ela ir buscar ele. Tanto que naquele livro, Memórias de Suicida, não sei se alguém já leu. Muito bom. E aí lá, eles têm uma falange que busca naquele Vale dos Suicidas, as cavernas, eles usam estandartes, são tipo soldados, tá? Eles são Sikhs. Sikhs é uma etnia indiana, aquele que usa o turbante na cabeça, tá? Eles geralmente é uma ordem de eles são soldados, tá? E aí eles servem a Maria. O estandarte dele é LSM, Legiões dos Servos de Maria. E é eles que fazem a busca nas cavernas lá. Eles têm uma lista e eles vão passando e chamando o nome de quem já está pronto para ir para as zonas de refazimento. E aí, se a gente pegar como são os Sikhs lá, os Sikhs na realidade são isso. Eles usam o turbante justamente porque antigamente na Índia, como tinha aquelas questões de castas, né? Todo mundo sabe, né, que na Índia, apesar de tudo isso, tem as castas. Ainda tem. Informalmente, mas tem. Mas aí quem usava o turbante era só os Rajá, os Marajá, aqueles líderes, né? Então eles usam, e todo mundo usa, para dizer o seguinte, que não existe casta. Todo mundo é igual perante Deus. O lema deles é o seguinte: Deus fez o homem, e o homem fez as línguas e as barreiras. Isso não é a criação de Deus. Perante Deus todos são iguais, né? Então o turbante também serve para identificar eles. Tipo assim, tu está em algum lugar, tu precisa de ajuda, tu vê alguém usando o turbante, tu pode pedir que ele tenha a obrigação de servir o próximo. Tanto que eles têm uma cidade dourada lá, que é num lago. Eu não me lembro agora se eles servem 10.000 ou 100.000 refeições grátis por dia. Caldeirões o dia inteiro cozinhando. Eles fazem, parece que 2 toneladas de arroz por dia. Arriba gente do mundo todo ajudando. Não, sim, quem está lá em visita e tudo mais, mas aí, porque os Sikhs tem que dar o dízimo, já. Então, assim, se a gente for ver o estatuto dele, é muito parecido com o que vem do judaísmo, depois do cristianismo, tá? São aquelas leis morais de auxílio ao próximo, da caridade, né? Aí eles têm que dar o dízimo, mas os ricos dão o arroz, dão o chá, dão aquelas comidas que eles fazem lá. E os que não têm condições, eles doam tempo, são eles que cozinham lá, descascam, lavam pratos. E ao contrário dos indianos que tem aquele problema com higiene, ninguém come lá antes se não tomar banho. E antes de comer, mesmo tomando banho, tem que lavar as mãos, tem que ver a higiene. Eles comem no chão assim, todo mundo junto, eles vêm servindo assim. Depois, tu pode comer quantas vezes tu quiser, mas tu não pode ficar ali parado guardando tua vaga. Tu comeu, eu quero comer mais. Tu levanta e vai lá no final da fila. Pode ir de novo, não tem problema. Aí eles vêm, tiram aquilo tudo, vem o pessoal limpando com água quente, uma máquina assim que lava aquilo tudo, secam, aí eles botam os tapetes de novo, as pessoas sentam e eles vêm. Porque o hindu não usa garfo e faca. Não. Usa a mão. Por isso que eles têm que comer. E por isso que eles cortam, quando é ladrão, a mão direita, né? Eu toquei nesse assunto aí da Maria. Porque aí a mesma mão que ele usa para ir fazer as necessidades é a mão que ele tem que comer. Então ele é impuro. Ele se torna um homem impuro. Mas aí então em resumo, voltando aqui ao assunto que nós estávamos estudando, essas comunicações elas acontecem porque existe a sintonia do médium, ou do médium de efeito físico, ou do médium psicofônico, ou psicográfico que está escrevendo, que trazem esse tipo de informação e não consegue filtrar. Então ela só acontece porque o aparelho que está servindo sintonizou. Ou seja, se um médium então ele está vibrando numa sintonia que
capta um espírito grosseiro, ele não consegue filtrar. Não. Até porque Mesmo tendo consciência. É porque ele acha, porque assim, ó, ele tem uma afinidade com aquele tipo de coisa. No outro centro espírita que até a gente fundou em Porto Alegre, tinha uma pessoa que ele era o dirigente da casa. Ele era um cara mais velho, era mais antigo, e ele foi espírita a vida inteira dele. Ele já nasceu, os pais eram espírita quando ele nasceu, ele foi criado dentro da doutrina, ele e a irmã dele, e aí era uma pessoa muito querida, assim, eu era amigo pessoal dele e tudo mais, nós éramos amigos, tudo, ainda somos, mas o que aconteceu? Eu não gostava que ele elogiava muito os médiuns, e recebia comunicações fora da casa. Para derrubar um ser humano, tu elogia ele. Porque o ego vai lá, querendo ou não. Isso é uma questão... A maior chaga de qualquer médium é a vaidade. Então, não se elogia médium. Isso os O alemães próprio obsessor usa isso como moeda de... Mas era isso aí. Então, ele elogiava muito as médiums, os médiums, né? E aí ele vinha com comunicações que ele trazia da casa dele. Aí ele era um cara muito disciplinado. Então ele tinha um horário para fazer o exercício dele. Então ele ia lá, fazia meditação. Na meditação ele trazia mensagens. É muito complicado ser médium fora do centro espírita. Somos médiums sempre? Sim, é uma faculdade orgânica. Mas nós temos que se policiar para isso, porque lá nós estamos naquele ambiente mundano do nosso dia a dia. E é fácil a gente se contaminar e sem querer entrar um outro espírito. O que aconteceu? Ele recebia um espírito que ele trabalhava que trabalhava com cura, ele tinha o dom da cura. Ele curou vários jogadores de futebol, pessoas desenganadas que voltaram a jogar e foram jogar na Europa. Então, o centro espírita onde ele trabalhava, digamos assim, 90% dos atendimentos que a casa tinha era para ele. Aí o dirigente da casa, na época, nessa outra casa que ele trabalhava, ele chegou e disse para ele assim: ô fulano, tu pega e tu passa esse trabalho para outras pessoas, porque esse trabalho não pode se perder, né? Para continuar. Ele nunca fez isso. Sempre continuou com ele. E aí essa pessoa, dirigente da casa, desencarnou, assumiu um outro dirigente, ele não concordava, ele acabou saindo daquela casa. E aí eu conheci ele por intermédio de outro amigo, se conhecemos. Eu fazia eu trabalhava com apometria, não tinha nada a ver com o negócio dele. E aí resolvemos fazer uma casa. Eu trabalhava numa outra casa, saí, fundamos uma casa. Ela existe até hoje, lá em Porto Alegre. E aí, essa casa, ele trouxe vários médiuns de outros lugares, e de onde eu trabalhava, eu e esse amigo, saímos também, veio outros médiuns, e foram entrando médiuns, assim. Outras pessoas vieram, que nós mesmos captamos nos consulentes que vinham na casa. E aí a gente começou a desenvolver um trabalho, e ele sempre com muito elogio. Eu dizia assim: isso é problema. Não, mas é que tem que motivar as pessoas, que não sei o quê, e eu vejo isso nela. Eu não vou dizer o nome da entidade aqui agora, mas ele disse assim: o fulano de tal incentiva isso. Na realidade, o fulano de tal já não estava mais ali há muito tempo. Já era outra entidade fascinadora. Porque fascinava ele também. E queria fascinar todo mundo dentro da casa. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado. A espiritualidade, ela vem e adverte 1, 2, 3 vezes, depois ela só se retira. Ela não vai brigar, ela não vai vir num outro médium do lado e brigar contigo, que tu está sendo displicente. Não, tu tem o teu livre-arbítrio. E aí, acaba... troca de estação, aí está sintonizado em outra pessoa, aquela pessoa é um espírito obsessor fascinador, e aí ele sabe quem era, ele te conhece, e aí ele começa a se apresentar como aquele, mas aí te fascinando. Tu é uma pessoa muito importante, tu é isso, olha que trabalho maravilhoso. Tu é isso. E aí ele começou com um trabalho que a pessoa ia lá receber atendimento, ele deitava numa maca,
E ele dizia, o fulano abre a vida em 3 partes. Antes, durante e o depois. E muitas pessoas ficavam chocadas, entendeu? Não sei se ele falava exatamente o que a pessoa tinha passado, o que estava passando. No futuro eu não acredito que ele conseguiria prever, tá? Mas ele fazia isso, eu dizia assim, ó, que direito, eu disse, tu tem que ficar mais atento, que direito tem qualquer espírito superior de vir e criticar uma pessoa que está na caminhada espiritual dela? Isso é uma coisa pessoal. Espírito de elevação espiritual não faz isso. Então temos que ter muito, muito cuidado com isso. Jesus já disse, a quem muito será dado, cobrado. Então, e outra coisa assim, isso nós temos que ter em mente. Conforme mais nós vamos adquirindo conhecimento, certas coisas a gente não pode mais fazer. Digamos assim, eu sempre digo, chegar ali, tu viu que a pessoa te deu o erro no caixa, o troco errado. Agora, se tu não tem conhecimento, tu não está esclarecido, aquilo tem um peso. Agora, para ti, aquilo tem um peso enorme. Aquela pessoa pode fazer uma coisa muito pior, que às vezes não tem... Por quê? Porque tu sabe, tu tem conhecimento das consequências. Tu sabe que aquilo ali vai ser descontado daquela pessoa. Quem vai pagar aquele troco a mais que foi dado para ti, ou aquela mercadoria que não foi cobrada, vai ser dela. Ou ela pode perder o emprego. E aí isso tem uma consequência. Quando ela perde o emprego, muitas vezes ela é o pilar de sustentação da família dela. E aí vai deixar crianças. Então assim, ó, é muito complicado. Então quando que nem o Wilson falou, não só ser cristão, ser espírita em geral é muito complicado. Tá? Eu não me lembro quem é que dizia aqui que, acho que era a Carla, quando estava vindo, lá no início que ela começou, ela chegou e disse, mas como é difícil agora, que antes era mais fácil. Claro, fazer de conta que eu não sei das coisas é muito mais fácil quando você é ignorante. Tem lista de presença que foi na aula. Agora está mais difícil, então realmente, tá? Isso que o Wilson falou é uma grande verdade. A queda dos espíritas é muito forte, como a queda dos padres, como a queda dos pastores, dos evangélicos, entendeu? Quantos evangélicos tem aí que não só isso, mas se prevalece das pessoas, porque assim, ó, as pessoas chegam muito fragilizadas na casa. Então, quem faz atendimento fraterno tem que ser uma pessoa muito especial. Tá? Numa casa que eu trabalhei lá em Porto Alegre, os caras ficavam brigando quando chegava uma moça bonita, alguma coisa. Todos eles queriam fazer atendimento fraterno. Que pouca vergonha. É uma pouca vergonha. E eu dizia isso. Eu dizia, cara, isso é a mesma coisa que tu roubar a caixinha de esmola da igreja. Eu só abriria mais, eu não focaria tanto com essa ênfase eu sou Deus dos Espíritos, para mim são as pessoas, porque integridade não precisa de religião para ser íntegro. Não, mas é que os espíritas são pessoas. Mas todos são pessoas, tu citou aí, eu tenho 64 anos, e eu vou te dizer assim, ó, não é a religião que, sabe? Tem gente que vai lá, dá até dízimo. Vai lá e tirou esse dízimo de alguém que precisava. Sim, claro. Então claro, exatamente. O cenário é uma coisa, agora a prática não precisa. Mas assim, ó, promoção, né? eu sempre digo assim, se a gente precisa, vamos supor, eu tenho um morro de areia na frente da minha casa, eu quero colocar dentro do pátio, tá? Eu vou contratar o Zanirati. Eu vou ter que dar uma ferramenta para o Zanirati fazer isso, certo? Para facilitar o trabalho dele. Eu vou dar uma pá, tá? Um carrinho de mão, alguma coisa para o Zanirati poder transportar aquela terra para dentro, porque senão se torna o trabalho dele quase impossível. Tem que ser nas mãos, carregar areia, não vai conseguir fazer. Deus faz a mesma coisa com a gente. Então, os espíritas, os médiuns em geral, porque tem padres, freiras, pastores, que eles são médiuns, eles
consegue se sintonizar com o plano espiritual. E aí, essas são as ferramentas. E quanto maior a ferramenta, maior é a exigência, o trabalho que tem que ser executado. Então, quando a gente vê um médium, com raras exceções, que é o caso do Chico, que vem um espírito que vem em missão, tá? Ele não veio nem provas, nem expiação, mas geralmente quando se vê um médium, que é uma pessoa normal, com tantas faculdades ou com uma faculdade tão ostensiva, é porque o trabalho que ele tem que fazer é grande. O resgate que ele tem que fazer nessa encarnação é grande. E aí, quando esse fale, aquele João de Deus, muitas pessoas têm relatos de muitas curas. Em algum momento aconteceu alguma coisa que ele se perdeu, mas não se tenha dúvida que ele tinha o dom de curar, tá? E aí, a equipe espiritual que trabalhava com ele, claro, né, que ele tinha uma falange toda que trabalhava com ele, mas aí que tá. Vocês acham que aqueles espíritos estavam lá? Muitos já teriam se retirado, talvez alguns ainda ficassem para tentar auxiliar o maior número possível. Mas tudo aquilo que houve, que a gente viu pela mídia, dos relatos, aquilo aconteceu porque é o problema do médium, não é da equipe espiritual. Comunicações sérias. São as que tratam de assuntos importantes e de maneira séria. Toda comunicação que exclui a futilidade, a grosseria e que tem um objetivo útil, mesmo que seja de interesse particular, é considerada séria. Mas isso não significa que ela esteja isenta de erros, porque nem todos os espíritos sérios são igualmente esclarecidos. Existem muitas coisas que eles ignoram e sobre as quais podem se enganar de boa fé. É por isso que os espíritos superiores sempre nos recomendam submeter todas as comunicações ao controle da razão e da lógica mais rigorosa. Portanto, é preciso distinguir as comunicações verdadeiramente sérias das comunicações aparentemente sérias, o que nem sempre é fácil. Os espíritos presunçosos ou pseudo-sábios usam uma linguagem pretensiosamente superior e rebuscada para fazer prevalecer as ideias mais falsas e os sistemas mais absurdos. Para conseguir maior credibilidade e importância, esses espíritos não têm o menor escrúpulo em utilizar os nomes mais respeitados e até mesmo os mais venerados. Saber distinguir estas falsas comunicações é uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Voltaremos a essa questão mais tarde, analisando todas as possibilidades que um assunto tão importante requer. Também vamos fornecer os meios de se prevenir contra o perigo das falsas comunicações. Eu tenho uma questão. Ele chama de comunicações sérias, mas nem toda comunicação séria está certa. Está certa. E ela não está certa porque o grau de desenvolvimento do espírito comunicante é que garante acesso a informações no mundo espiritual. Sim, é uma questão apenas de conhecimento. Então, a expressão séria é uma expressão, porque aqui mais adiante fala que usam inclusive nomes de espíritos renomados para poder passar. Aí esses não são sérios. Então, no mesmo bloco que desenvolve a questão séria... É que assim, são duas coisas diferentes, tá? Então ele te diz assim, que o espírito pode ser sério, mas pode estar passando, ele pode estar de boa vontade, querendo ajudar o grupo, ele está imbuído de bons sentimentos, mas ele não tem o conhecimento necessário que ele acredita ter e o que ele acha, porque eu sempre digo, o plano espiritual é o reflexo do nosso. Tem várias pessoas que a gente conhece, que são pessoas do bem, que são pessoas sérias, mas eles têm um ponto de vista que não necessariamente é correto. A gente pode saber sobre informações, até professores nas escolas. Eu tinha hoje, eu não tenho nada, minha profissão não tem nada a ver com questão de história,
O Zanirati é professor de história. Mas eu tinha professores que traziam informações que hoje, eu por livre e espontânea vontade, que eu gosto de história, eu pesquiso a história, e eu sei que eles estavam totalmente equivocados. Mas isso não quer dizer que eles não tinham boas intenções de ensinar. Isso é um ponto que ele falou. Esses são comunicações sérias, mas nem sempre corretas. Tá? Agora, existe pseudo-espíritos, pseudo-sérios, que querem transmitir uma seriedade. E assim, ó, se eu chegar numa mesa mediúnica e disser assim, ó, eu quero trazer uma mensagem, até pode ser uma mensagem importante, que eu sei que até vai ajudar muito o Zanirati, né? O Sara, qualquer um. Então eu venho no grupo, mas só que se eu disser assim, ó, irmão, só pode se comunicar, qual é o teu nome? Numa mesa mediúnica. Ah, eu sou o Gerson. Ah, tá, legal. Ninguém vai dar bola. Quem é que tu é? Eu sou João Batista. Tá? Ou se é um espírito feminino, eu sou Nossa Senhora. Tá? Aí já tem que acender uma luz. Porque esses espíritos de escola, quando eles vêm trazer uma comunicação, eles até podem vir aqui no nosso centro, mas eles vão em todos os centros. Eu faço tratamentos com ozonioterapia. Uhum. E o ozônio é bastante doloroso para a aplicação. Uhum. Então eu uso o óxido nitroso como sedação consciente. Né? E eu tenho uma paciente que toda vez que eu uso óxido nitroso nela, ela incorpora alguém. Ela se desdobra, ela vai ao plano espiritual. Uhum. E ela já foi Nossa Senhora, ela já foi uma outra mulher, e são vozes diferentes. E daí ela diz para mim, pergunta o que tu quer, pergunta o que tu quer. E ela fala, e as coisas que ela fala realmente acontecem. Uhum. Mas realmente ela já disse ser Nossa Senhora. Por quê? Porque ela quer trazer impacto. Mas eu entendi que ela não era. Claro que não. Nossa Senhora, quando ela se comunica, ainda ela usa prepostos. Uma delas é a Celina. Ela tem muitas obras. Eu contei para ela depois que ela Claro que não. que ela disse. A gente tem que a gente não pode violar consciências, tá? Então a gente tem que respeitar isso aí. Mas o espírito, na realidade, ela é uma médium psicofônica, não está desenvolvida, tá? E quando uma característica, vocês sabem, né, que esse gás que ela coloca não se usa mais hoje muito em hospitais, mas mas antigamente o dentista mas é muito raro, né? Eles geralmente dão anestesia normal, mas é aquelas pessoas que têm muito pânico. Então eles dão, a pessoa, pum, apaga, dorme. Eles usam em animais muito hoje isso, tá? Então, o que acontece? Só que não é um sono natural. E aí essa senhora provavelmente tem por característica se desdobrar, tá? A apometria a gente conta. Na realidade a gente faz uma separação dos corpos espirituais, né? Do físico dos espirituais. E a contagem induz uma espécie de hipnose que a pessoa desdobra espiritualmente. Tanto é que no início, quando foi apresentada no 6º encontro sul-americano de espiritismo, a pessoa que trouxe, que apresentou a técnica, ele chamava de hipnometria. O que hipnometria é? É o tratamento por hipnose. Tá? Ele achava que aquilo era pura e simplesmente uma hipnose. Só que ele via que ele tratando, hipnotizando as pessoas, ele tinha grandes resultados. Ele tratava várias coisas relacionadas a patologias psiquiátricas, psíquicas que a pessoa tinha, traumas, induzindo coisas no espírito ali. Então ele achava que aquilo ali era uma hipnometria. E depois eles viram que não, que era apometria, era outra coisa, manipulação de energias, tá? Mas é a mesma coisa, quando a gente faz a contagem, a pessoa desdobra, e tem muitos que se mediunizam na hora, quando tem uma faculdade não desenvolvida. Por exemplo, quando eu falei que a gente desenvolveu o trabalho lá, eu trabalhava com apometria, mas com desobsessão. Então, o que a gente precisa?
médiuns psicofônicos. Eu consegui várias meninas que eu consegui para vir trabalhar, todas elas chegaram em péssimo estado na casa. Porque aquilo acontecia rotineiramente. Uma ia no aniversário. Chegava lá, ela ficava muito emocionada, se incorporava lá, acabava com o aniversário. Outra acabava com a formatura. E é assim, né? Sim, porque a pessoa acha que a pessoa tem um ataque epilético, alguma coisa assim. Então todo mundo acabava com o negócio. Então as pessoas chegavam. E aí as pessoas diziam, uma delas vinha de uma família espírita, mas ela não podia ir no centro espírita. Qualquer tipo de centro espírita que ela fosse, ela se mediunizava. E aconteceu que chegou lá, ela teve que fazer um atendimento de emergência porque ela estava mediunizada lá no passe. Ela se mediunizou no passe. E a mãe dela entrou junto com ela e disse assim, toda a vida que a gente vai no centro espírita é assim. A Amanda não consegue ir no centro espírita. Mas aí, na hora que veio, o espírito, que era o mentor dela, veio e pediu desculpa pela médium. Que aquilo era da médium e não dele. Ele explicou tudo, conversou com a gente. Essa menina foi uma grande trabalhadora que eu tive lá. Ela podia receber qualquer espírito trevoso e ela não baixava o ponto vibracional dela. Foi uma excelente trabalhadora. Então, acontece isso. Mas por que diz? Então, assim, o espírito até pode querer trazer comunicações que vão ajudar as pessoas daquele grupo. Só que ele não é um espírito moralmente purificado. Por quê? Porque ele é um falsário. Ele está se passando por outra pessoa. Ele pode até saber, como ela disse, que... E pode querer ajudar. As coisas E pode querer ajudar. Mas ele tem um ego elevado a ponto de se colocar como outra pessoa. Porque assim, ele acha assim, se eu disser que eu sou o Gerson, ninguém vai dar bola. Então eu digo que eu sou João Batista. Aí todo mundo fica, entendeu? Aí acredita. Mas aí que tu pode ver que ele moralmente não está purificado. Ele pode querer ajudar, ele pode trazer comunicações. E a linguagem pode ser uma ferramenta para a gente descobrir esse tipo de coisa. Tu incentiva ele. Quando tu está fazendo, tu vai ver que depois ele vai usar essa ferramenta, qualquer espírito em geral, quando se apresenta, tá? Na desobsessão tu vê muito, muito isso, tá? Espíritos que chegam muito calmos. Quando assim, os espíritos geralmente choram, eles estão angustiados, tudo. Esses são sofredores, tá? São nós que não nos preparamos para o inevitável, tá? E aí, depois que a gente chegamos lá, que a médium tá assim, Boa noite, meu irmão. Boa noite. Dono de si, soberbo, calmo. Tu começa tranquilo, demonstrando tranquilidade. Esse cara, tu tem que abrir o olho com ele. Esse é perigoso. Esse é o trevoso. Esse é aqueles mago negro lá de Quiron. Porque o que acontece? Sem querer, tu tá dando atendimento para várias pessoas ali. E várias pessoas dali são que tu está interferindo no trabalho de prepostos dele. Porque cada vez que uma pessoa faz alguma coisa e oferece alguma coisa, uma parte daquilo é uma pirâmide, vai parar na mão dele. E aí tu está interferindo nos negócios dele. É aquilo que o Wilson falou. E por que é feito essas ligações maravilhosas? Para eles virem tudo aqui, o final é aqui mesmo. Sim, sim, porque aqui mas são os mentores, os espíritos, eles são assim, mas então eles vêm e tu não pode querer debater com ele, porque ele tem muito mais conhecimento que tu. Ele é um espírito que está há muito tempo no astral. Talvez aquela pessoa esteve lá junto com Jesus e foi um dos que não quiseram seguir Jesus. Tá? Então tu não pode debater, querer dizer assim, tu tá errado, tu não faz isso, porque ele vai te convencer que errado é tu e ele está certo. Se guardar uma mágoa é perigoso. Aí sabe como é que tu rebate ele? Com uma única ferramenta: humildade. E é isso que ele não tem. E é isso, quando tu começa a ser humilde com ele, ele mostra quem ele é. Ele se desarma
E ele começa a ficar muito Dá revoltado. toda a razão para ele. Tem toda a razão. Tu não pode debater com ele, tu não pode, entendeu? Porque se ele quiser, lá nesse primeiro centro espírita que se mediunizou um rapaz lá, eles tentaram de tudo, não conseguiram, tiveram que chamar o hospital espírita. Eu sempre concordo com ela. Não. E mesmo porque tu não é um local próprio para isso. Tu tá na Toca do Leão. Então, nunca tenta falar sobre doutrina, sobre nada no teu trabalho lá, porque lá, mesmo que tu seja uma grande trabalhadora numa casa, lá tu não é nada. Vai abrir portagem. É E complicado. ela quando volta, às vezes ela conta que estava num lugar muito bonito e às vezes ela conta que estava num lugar horroroso. Sim, é que ela desdobrou e foi ao plano espiritual. Aí depende até da sintonia, aquilo que nós falamos, né? Se no dia, que o nosso irmão falou no início, se num dia tu tá bem, tudo é 100%. Agora no dia que tu tá ruim... Desde que eu comecei a vir, ela ia todas as semanas, depois ela começou a ir de 15 em 15 dias, mas desde que eu comecei a vir no centro espírita, nunca mais ela foi consultar. Sabe que eu não tenho assim, eu não gosto muito de pessoas que estão sempre bem. Eu não sei porquê, sempre bem. Parece assim que não é um ser humano normal, né? Eu estou bem, sempre. Nossa, mas será? Mas é que às vezes a pessoa não está bem, mas o que ela diz? Eu estou bem porque ela sabe, por experiência, que não adianta dizer que não está bem. Não, mas um dia tu tem que. Não é que tu esteja. Porque não resolve dizer que está mal sempre. Estou mal hoje, não está Até Jesus entrou naquela igreja lá e virou balaio, tá ali e provou. O templo. Exato, o templo. Ele estava dizendo que ele era humano também. Mas Jesus era humano. Eu sempre digo que estou bem. E vou lhe dizer assim, as pessoas que dizem que estão bem, às vezes são as mais perigosas. Exato, é aí que eu quero chegar. Porque elas sofrem caladas. Porque nem perigosa sempre eu para estou ela bem. mesmo. Perigosa para ela mesma. Porque assim, nem sempre eu estou bem, mas eu não vou dizer para a pessoa que Claro. eu estou mal, porque eu vou deixar ela chateada. Sim. Daí ela vai ter que vir me consolar e tal. E daí, assim, normalmente eu estou nessa posição de consolar. Às vezes as pessoas têm muito mais problemas do que eu. Meu problema é desse tamanho, né? Então, por isso eu sempre digo que estou bem. Mas nem sempre a gente está bem. Claro que não. Até vou dizer, justamente nessa psicosfera desse planeta, é mais fácil a gente não estar bem do que estar bem. Porque é difícil, não é fácil isso. É bem complicado isso. Mas nós estamos aqui porque precisamos. É só nem tu vai ver que tu tá bem. Não, claro. Nós estávamos falando. Não tem vida de ninguém aqui, mas só o fato de estar aqui já nos com certeza. Eu estava falando, a gente não precisa nem ir para Kiron, tá? É só tu reencarnar na África, em alguns países. Não sei se você de Canoas. Mas tu falou da Índia aí, cara. Vai caminhar de noite em Canoas aí, porque sem braço. Esse homem aí está sempre com a mente aqui. Sempre de Canoas, então. Passar de janeiro depois das 9. Isso. Meu Deus, parece Uma Cracolândia. Mas todos os lugares isso tá. Pessoal, eu estou lendo um livro, Semeador de Estrelas, tá? É da Sueli Schubert. Só que é a vida do Divaldo. Então, pode ser que o médium tenha recebido essa informação de outro, entendeu? Né? De outro espírito, não diretamente dela. Ou pode ser dela, eu não li o livro. Começa a ler muito. Então, vamos elevando novamente o nosso pensamento de gratidão ao nosso Pai de infinito amor e bondade, ao nosso Mestre Jesus, à espiritualidade amiga dessa casa, especialmente a falange do Dr. Bezerra de Menezes, agradecendo por esse encontro ter acontecido dentro da normalidade. Obrigado à presença de todos os irmãos que aqui foram trazidos, que eles possam agora carinhosamente ser encaminhados junto ao corpo mediúnico dessa casa, encaminhados à zona de refazimento que está nos prestando assistência. Igualmente, aqueles irmãos que chegaram nos acompanhando do início do trabalho, que possam agora também ser recolhidos junto a esses outros irmãos e também encaminhados às instituições astrais que melhor se sintonizam com suas necessidades espirituais. Então, muito gratos, vamos pedindo agora a proteção dos nossos mentores, anjos de guarda, que possa nos levar de retorno aos nossos lares familiares e afazeres e que possamos estar levando um pouquinho dessa centelha aos nossos entes queridos e familiares em geral.
Então, muito gratos, vamos dar por encerrado em nome de Deus e Jesus esse encontro dessa noite. Que assim seja.